Queridos, cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro do Êxodo, no capítulo de número 24. Livro do Êxodo, capítulo de número 24. Leremos alguns versículos a partir do verso de número 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. E subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrando pelo caminho, ou melhor, Moisés entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Senhor Deus, Pai, louvado seja o teu nome. Te dou graças por estar aqui, pela tua igreja que conosco está. Tu já falastes por intermédio dos louvores. Peço agora que o Senhor fale por intermédio da tua palavra. É o nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, ao passo que estivermos ministrando, Senhor, que o teu Espírito flua com liberdade nesta casa. Deus, quantas pessoas que vieram aqui, Deus, ao passo que a tua palavra estiver sendo pregada, vá de encontro ao coração dorido, aflito e machucado. Traz o teu bálsamo, o teu azeite, a tua unção, meu Pai, sobre esse coração. Santo Espírito de Deus, ao passo que eu estiver pregando esta palavra, que o teu Espírito venha com cura nessa casa, nesta noite. E aquele que tiver com alguma enfermidade no corpo, Senhor, seja curado neste lugar. Pai, em nome de Jesus Cristo, ao passo que eu estiver pregando nessa noite, que o teu Espírito renove-nos, que o teu Espírito nos encha com o teu poder, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós cremos no teu poderoso agir. Assim eu a te oro, ó Deus, é o nome de Jesus, e agradeço. Amém. Tome assento, querido, por favor. Vamos falar um pouco sobre a cultura de oração. Já visto que esta conferência, ela vai tratar sobre avivamento, gerando uma cultura de avivamento. O texto que eu li vai dizer que, ou retrata o povo ao pé do monte Sinai. Antes disso, Deus, Ele vai fazer com que o seu povo que chega ou se instala ali no Egito, o capítulo 50 de Gênesis diz que 70 é o número exato de pessoas que saem com Jacó e chegam ao Egito. Quando eles estão no Egito, eles crescem e multiplicam de uma forma extraordinária, ao ponto de Faraó ficar preocupado. O povo cresce,
Passado o período de cativeiro, cumprido esse período, o povo é liberto. Eles vão sair do Egito e vão peregrinar no deserto. Eles vão parar ao pé do monte Sinai. Haja visto que o Senhor já havia feito do seu povo uma nação. Eles já haviam crescido enormemente. Então agora o Senhor precisa levá-los ao pé do monte, para que eles possam receber a lei que iria caracterizá-los, ou trazer o caráter de Deus àquela multidão, àquela nação. Porque não adianta crescer sem ter o caráter de Deus. Não adianta prosperar sem ter a forma de Deus na vida. Então Deus leva o povo grande ao pé do monte Sinai, para inserir nesse povo o seu caráter, para modelá-lo de acordo com a sua vontade, do jeito que Deus quer. Eles ficam ao pé do monte, período aproximadamente de 11 meses. Moisés, ele é convidado a subir ao monte Sinai. Moisés, o texto diz que ele pega Josué, seu servidor, e sobe. Antes de subir, ele orienta os anciãos. Ele vai falar com Arão e Hur. Ele vai dizer que se alguém tiver alguma urgência, que se retrate ou se reporte aos anciãos. Ao passo que Moisés e Josué subiam ao monte. Eu quero que você entenda que há uma tipologia aqui. Há 3 lugares retratados nesse texto. Quais são? É o lugar aonde o povo está no monte, ao pé do monte. O lugar aonde Josué sobe com Moisés no monte, e o lugar onde Moisés vai subir no cume do monte. É representado tipologicamente o pé do monte como o átrio, onde Josué vai subir com Moisés, e parar como o santo lugar, onde Moisés vai subir só até o cume, onde a presença de Deus está, o santíssimo lugar, o lugar onde se fala com Deus face a face, o lugar do encontro com Deus, o lugar da intimidade com Deus. Moisés, ele sobe com Josué ali, ele deixa o menino lá e sobe ao cume do monte. O texto diz que ele sobe no 7º dia. Nesse momento, o cume do monte já está tomado pelo aspecto da glória de Deus. A nuvem era espessa, a visão era clara da manifestação gloriosa do Senhor. As pessoas estão vendo de forma ocular, ninguém fala nada para ninguém, eles conseguem identificar isso. Quando Moisés sobe para aonde está a nuvem, no cume do monte, Moisés ele adentra para dentro da nuvem. É nesse lugar aonde ele vai encontrar Deus face a face. Por que dentro da nuvem? Porque a nuvem era espessa. Quando Moisés adentra lá, ele sai da vista dos israelitas. Ninguém vê mais Moisés. Moisés some da visão daqueles homens, mas ele está diante da face de Deus. A cultura de oração é uma cultura do esconderijo, é a cultura do desaparecimento. Deus só se revela para aquele que se desaparece para os homens. Não se espante, querido, de eu frisar isso aqui. A cultura da intimidade com Deus é a cultura onde você não está em relevo, é a cultura onde você não aparece, é a cultura onde você não é visto por ninguém, mas está face a face com Deus. Mas a tua face está diante da presença do Pai. Ninguém está te vendo aqui em Anápolis, mas Deus te contempla porque você está tete a tete com Ele. A cultura da oração é a cultura que te leva para o lugar do desaparecimento. O aparecido desconhece a face de Deus, mas o aparecido anda de mãos dadas com o Pai. Observe que João, ele está lá no capítulo 3,
verso de número 30, dizendo: importa que eu diminua, mas que ele cresça. Importa que eu desapareça, ele desapareça. Cultura do desaparecimento, porque aquele que tem esse entendimento, ele tem privilégios que o aparecido não tem. Está João, no capítulo 1, junto com os seus 2 discípulos. João está sentado e os seus discípulos também. O nosso amado Jesus está passa diante dos 3, mas só João veio e diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque o desaparecido, ele identifica o Senhor Jesus. Aquele que não aparece, ele entende quando ele se manifesta no lugar. Ele já tem o contato, ele já conhece o perfume, ele já sabe o cheiro da presença dele, ele já conhece o som da sua voz, já sabe quando ele fala e se manifesta na onde ele quer aparecer. A pessoa que quer andar na cultura do avivamento, da oração, é a pessoa que, bem verdade, ele não anda muito aparecido, mas ele sabe quando Jesus está passando no lugar. Ele sabe porque ele identifica o Senhor, porque ele anda tete a tete com Deus. Observe que a cultura, essa cultura do esconderijo, ela se estende no ensino de Jesus. No capítulo 6, verso 6, segundo o evangelista Mateus, ele disse: quando você for orar, você entra no seu quarto e fecha a sua porta e ora a Deus em secreto, aonde ninguém te vê, aonde ninguém consegue te enxergar. Mas nesse lugar secreto tem um Deus que está com o ouvido inclinado ao som da tua voz. Ei, a oração, meu querido, talvez ninguém ouve a tua voz, mas o meu Deus está dizendo: pode falar, que eu estou ouvindo aquilo que você está falando. A cultura da oração é a cultura de estar a sós com Deus, é a cultura de estar aonde o Senhor Deus, ele não se manifesta de uma forma rasa. É a cultura de 2 Crônicas, capítulo 5, verso 11, 12, 13 e 14. Ali está, Salomão vai inaugurar o templo. Salomão vai inaugurar aquele templo que seu pai não conseguiu construir. Quando ele vai fazer isso, o texto diz que os músicos estão alinhados, os sacerdotes estão posicionados, mas diz que uma fumaça, ela pairou na casa naquele momento. Ninguém mais viu os sacerdotes, mas quando eles já se deram em si, já estavam prostrados no chão. Ninguém vê ninguém quando a fumaça aparece, mas todo mundo sabe que ele está presente, porque a fumaça te envolve onde ninguém te enxerga, mas onde a face de Deus está bem exposta diante de você, meu irmão. Aleluia. Você está pronto para essa cultura? Levanta a sua mão, por favor. Deus vai mudar a tua história de oração a partir de hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para você que vai te levar a uma ambiência mais perto de Deus, a uma intimidade maior com Deus. Você está preparado com isso? Você está preparado para vivenciar esse momento com Deus? Aonde talvez ninguém te identifica, mas sabe que está tete a tete com Deus, sabe que você está diante a face do Altíssimo, aonde ninguém te identifica mais, você está perante Deus continuamente. Moisés sobe ao pé do monte, sobe aonde deixa Josué, ele sobe ao cume do monte, e é no cume do monte que Deus entrega as tábuas. E mais que isso, é no cume do monte que Deus dá o modelo do tabernáculo para Moisés. E eu vou falar de oração nessa noite para você. E nós vamos aprender um pouco sobre a oração e o seu poder e sua eficácia. Moisés recebe o modelo do tabernáculo. E nesse modelo existem algumas lições de Deus para nós. Por que, Jeremias? Porque o tabernáculo,
ele é dividido em 3 pedaços, eu posso assim dizer: o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. O átrio tem a sua finalidade, o santo e o santíssimo também têm as suas finalidades. É no santo lugar que tem a mesa do propiciatório, a mesa com os pães da proposição. Do outro lado vai ter o candeeiro. Mais à frente, rente à parede ou ao véu que separa o santo do santíssimo lugar, vai ter o altar com o incensário. No outro lado, santo lugar, onde vai ter a arca, o lugar da presença de Deus. O que há de importante no santo lugar? Eu vou te explicar. Mesa com os pães da proposição, Santa Ceia, comunhão, candeeiro, Espírito Santo. Logo mais à frente, o altar com o incenso, relacionamento. Por quê? Apocalipse, capítulo de número 5, bem como capítulo 8, verso 3, diz que o incenso é a oração dos santos. O incenso é a oração dos santos. Então, antes do sacerdote sair do santo lugar para adentrar o santíssimo lugar, onde está a presença de Deus, ele tinha que passar pelo altar do incenso, porque não se chega ao lugar da intimidade com Deus sem ter oração na vida, porque não se chega ao lugar da comunhão com Deus sem ter incenso no altar, porque não se chega ao lugar onde se encontra Deus, num lugar mais próximo, sem ter vida de relacionamento com Deus. Oração é relacionamento. Oração é relacionamento. Oração não é pagação de preço. Oração não é autoflagelamento, não é autoindulgência. Oração ainda é o exercício mais nobre que o homem faz quando ele se coloca em uma posição de falar com Deus. A oração é o encontro do terrestre com o celeste, da criatura com o divino, do homem com Deus. Não há como mensurar esse privilégio que o ser humano tem. Agora perceba que o texto, que todos esses utensílios, eles estão dentro do tabernáculo. Mas nós vamos entender que esse tabernáculo, ele não é mais utilizado. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, verso 16, aos Coríntios, ele vai dizer que o tabernáculo de Deus não é mais aquele. Nós somos a morada, tabernáculo, casa de Deus. Amém, queridos? Amém. Você é a morada de Deus. Nós somos a morada de Deus. Agora observe que, por favor. Observe que dentro desse tabernáculo do Novo Testamento que somos nós, existem os mesmos utensílios que há dentro do tabernáculo do Antigo Testamento. Como assim, Jeremias? No tabernáculo do Antigo Testamento havia mesa com o pão da proposição, que representava a comunhão, a Santa Ceia. Dentro do tabernáculo do Novo Testamento é necessário comunhão. Sem comunhão ninguém vê a Deus. Sem comunhão ninguém vê ao Senhor. Dentro do tabernáculo do Antigo Testamento há o candeeiro, que representa o Espírito Santo. Dentro do tabernáculo do Novo Testamento, dentro desse tabernáculo, ele é a morada do Espírito Santo de Deus. Então, o que há dentro do Antigo, há dentro do Novo. E o altar da oração, o altar da oração que está dentro do tabernáculo do Antigo Testamento, vai estar dentro deste tabernáculo aqui também. O apóstolo Paulo diz, 1 Tessalonicenses 5,16, orai sem cessar. Romanos 12,12, na oração sejais perseverantes. Jesus orou, os discípulos oraram. Jesus falou que tudo que lhe fosse pedido em oração, crendo, receberemos. Então a oração permanece dentro deste tabernáculo do Novo Testamento, porque a oração, ela tem o seu poder e a sua eficácia. Agora nós vamos aprender, deixa eu aplicar para você as lições do tabernáculo e as suas riquezas. Perceba que dentro do tabernáculo do Antigo Testamento existia
o altar do incenso, o altar da oração. O tabernáculo do Antigo Testamento, ele era um tabernáculo móvel. Ele era construído e ele era desconstruído. Todos aqueles utensílios dentro dele era movimentado de acordo com o que era necessário. Então tudo aquilo que estava dentro também era móvel. O tabernáculo do Novo Testamento, que somos nós, é móvel. Ele movimenta, nós nos movimentamos. Observe que se o altar é móvel, então nós transitamos com o altar. E o que eu quero que você entenda é que o altar, ou o incenso que está no altar, ele é a oração. O que eu quero que você perceba agora? O capítulo 8 de Apocalipse diz que esse altar, que consta e que tem o incensário com incenso, também existe onde Deus está. O texto de Apocalipse capítulo 8 fala que diante do trono de Deus tem um altar, e diante desse altar, ou em cima desse altar, tem uma taça com incenso, que é a oração dos santos. Então diante do trono de Deus tem o altar da oração. Se o altar é móvel, se o incenso está dentro do tabernáculo que é móvel, se movimenta, quer dizer então que nós podemos andar orando. A oração não é posição. No relacionamento não precisa de marcar horário. A oração vai além disso. Quer dizer que quando você anda, para onde você vai, aonde você está, você fala com Deus. Observe o seguinte: aquele altar, ele tinha que estar sendo mantido, sendo sempre aceso, o incenso sempre queimando, a oração sempre tocando a eternidade. O altar, quando ele está aceso, quando ele queima o incenso, não importa a localidade ou a geografia, não importa onde você está. O capítulo 2 do livro do profeta Jonas diz que Jonas estava no ventre do grande peixe, e é no ventre do grande peixe que Jonas ora, porque ele não precisava estar de joelho lá dentro. O texto bíblico nos diz que se tem altar aceso aí dentro, aonde você estiver, não importa se é dentro do ventre do grande peixe, o que importa é que tem altar aceso aí dentro. Não importa se é na fila do supermercado, se tem altar aceso aí dentro, Mike, Deus está te ouvindo na fila do supermercado. Talvez você está na fila do hospital e o médico não quer te atender, mas o meu Deus está dizendo: pode falar, que os meus ouvidos estão inclinados para a tua voz. A oração é o incenso que move dentro do tabernáculo. O tabernáculo é transitório, você leva o incenso com você. Você está andando para o serviço e está falando: Deus, muda a minha história, Jesus. A oração está diante da face de Deus. O altar está diante da face de Deus. Quando você vai orar, você não está diante de qualquer utensílio. O texto diz que diante do trono de Deus existe um altar com incenso diante dele. Então, se diante de Deus está a oração, quer dizer que todas as vezes que eu me dobro para orar, eu estou diante da face de Deus. Toda vez que você se coloca de joelhos para orar, você está diante da face de Deus. Eu vou repetir isso, você não entendeu. Todas as vezes que você for orar, não está diante de uma cadeira meramente comum como essa, você está diante da face de Deus. E se o altar de incenso ele é movimentável, a face de Deus está constantemente, o trono de Deus está constantemente diante da vida daquele que está com o altar aceso. Deus vai mudar a história da tua oração, querido. Você vai orar com mais qualidade a partir de hoje. Você vai orar com mais qualidade a partir de hoje.
Eu não estou mudando nada, eu só estou enxertando naquilo que você já aprendeu e já sabe. Com alguns textos bíblicos que eu aprendi lendo a palavra de Deus. Aleluias. Porque o homem talvez pode nos ignorar, querido, mas o Espírito Santo de Deus não. Talvez o homem não queira nos ouvir, mas Deus faz questão de inclinar os seus ouvidos para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa petição. Observe que o profeta Zacarias, ele ora, ele faz uma oração na juventude dele. Deus ouviu a oração daquele homem. Certa feita, capítulo 2 de Lucas, diz que ele está trabalhando com o incenso, quando um anjo manifesta-se à direita do altar do incenso. Ele está mexendo com o incenso ali no Santo dos Santos, quando o anjo aparece à direita do altar. Porque quando você ora, Deus manda mensagem para você. O anjo diz: não temas, porque eu sou contigo. Enquanto você ora, Deus manda mensagem para você. Ele tem mensagem para te dizer: não temas, porque eu sou contigo. Aquele que ora tem resposta de Deus, porque a oração, ela toca a eternidade. Toda vez que ela toca a eternidade responde à oração. O profeta Daniel, no capítulo 10, ele faz uma oração de 21 dias, um propósito de oração de 21 dias. A resposta não chegou, porque o anjo foi bloqueado lá em cima. Mas quando o anjo chegou, ele fala para o profeta: desde o primeiro dia que você se propuseste a orar, já tinha resposta para você. Porque quando o teu joelho toca no chão, a oração toca a eternidade. Porque quando o seu joelho toca no chão, a oração toca onde Deus está. A oração não pode mover todas as coisas, mas ela move aquele que move todas as coisas. A oração, ela traz o céu para a terra. A oração traz a eternidade, aí traz o transcendente para o imanente. A oração faz o céu descer. A oração faz com que as façanhas do mal sejam desconstruídas. A oração tem a sua eficácia, querido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O altar está dentro desse tabernáculo aqui. E esse tabernáculo aqui, ele é movimentável. Eu falei que quando o altar está diante da face, a oração do altar do incenso está-se diante do trono de Deus. O trono de Deus, segundo o profeta Ezequiel, capítulo 10 e capítulo 1, diz que esse trono, ele é móvel. O trono de Deus é móvel. A Bíblia nos assegura isso. Como assim, Jeremias? O profeta diz que viu abaixo do trono de Deus duas rodas, uma dentro da outra, indicando que o trono é móvel. O trono se movimenta, ao passo que a oração, ao passo que o incenso é queimado, o trono se movimenta. Ao passo que a oração toca a eternidade, o trono se movimenta. O trono de Deus, ele é movimentado. Eu disse que havia diante do trono de Deus um altar, e diante desse altar ou em cima desse altar, um lugar que é colocado as orações. Há uma taça com orações dos santos. Essa oração, ela é preenchida ao passo que é feito oração lá embaixo, na terra. O capítulo 4 e 5 de Apocalipse diz que existem 24 anciãos. Eles estão ao redor do trono de Deus. O trono está no meio,
e os 24 estão ao redor do trono. O texto diz que, ao passo, um de cada vez se levantam, arrancam as suas coroas, depositam no chão e dão glórias ao nome do Senhor. Existem 24 anciãos. Existe um ciclo na terra de 24 horas. Há uma representatividade de 24 anciãos com 24 horas, cada um representando um horário da terra. Ao passo que você se coloca em oração, às 21 horas, há um ancião responsável. Ele tira a sua coroa, coloca-se aos pés do trono e se ajoelha e diz: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Só a Ele a glória, só a Ele o louvor, só a Ele a exaltação. A mais ninguém, só a Ele. Ele arranca a sua glória e deposita aos pés do trono de Deus. Observe que eu disse que no altar diante do trono de Deus existe uma taça com incenso. E essa taça, ela é preenchida de acordo com a oração. Agora preste atenção aqui, por gentileza, que quando ela chega no lugar ou no limite exato, tem um anjo à direita do trono, onde está o incenso. Ele pega a taça com a oração, com o incenso. Ele se dirige a Deus, levando ou tornando conhecido ao Senhor a oração. Quando ele faz isso, Deus ordena ao anjo: pega a taça, passa no altar, enche ela de brasa e manda para a terra. Olha a dimensão da oração. Mas Jeremias, como é que é isso? Eu não sei como é, querido. Tem quase 7 bilhões de habitantes na face da terra. Meu Deus não se engana com as vozes de ninguém. Meu Deus, Ele não se engana com a voz da criança que ora. Ele não se engana com a voz do ancião que ora. A voz de cada um é identificada diante de Deus. Eu não sei aonde é a tua casa, querido, mas o texto diz que há uma taça. E quando esse incenso chega no limite, um anjo é responsável de pegar a taça e mirar lá no recanto do sol. Eu não sei qual é o endereço da tua casa, mas ela vai atrás da tua casa. Ela procura o teu endereço. Ela vai com o teu nome, a brasa. A brasa vai procurar o teu CPF. Ela vai com o teu RG. Ela sabe a cor dos teus olhos, sabe a cor da tua pele, querido. Sabe quantos anos você tem, quantos filhos você tem. Ela sabe o que você procura, o que você ora. Você não consegue fugir dela. Você não consegue fugir dela. O capítulo 1, verso 13 de Ezequiel diz que o fogo corria. Você pode estar indo daqui para sua casa, ela vai atrás de você. Está indo para o seu serviço amanhã, ela vai atrás de você. Você não consegue sair da direção dela, porque ela vai te procurar e ela vai te achar. Fica de pé comigo, por favor, querido. Está entendendo o que a oração
representa? Qual a força e eficácia da oração? A oração traz. A oração traz. A oração busca a eternidade. Porque oração e adoração, elas andam conjuntas. Enquanto você ora, você adora. Enquanto você adora, você ora. Eu falei de 3 estágios: átrio, santo e santíssimo lugar. E o culto não acontece nessa área aqui. O culto não acontece aqui embaixo. O culto acontece lá em cima, pastor. Porque eu falei hoje sobre Atos 3. Quando Pedro e João subiam para o templo, a hora da oração, a hora nona, eles subiam, porque o culto não é embaixo, ele é em cima. Eu vou repetir: o culto não é embaixo, o culto é em cima. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, Paulo está pregando no 3º andar do prédio. Por quê? Porque o culto é no 3º andar. O culto não é aqui embaixo, querido. Aqui embaixo é luta contra carne e sangue. O culto acontece em cima. É por isso que Caim não mata Abel durante o culto. Ele mata depois que o culto acontece. Porque enquanto Abel apresentava o culto dele, estava Caim aqui embaixo, Abel estava aqui em cima. O espiritual não anda embaixo batendo cabeça, o espiritual anda em cima. É por isso que ele não discute, não responde à altura. Ele dá outra face, ele está em cima, pastor. Ele não está embaixo. O apóstolo Paulo está no 3º andar do prédio. Eutico está ouvindo a mensagem, ele cai lá de cima. Ele é diagnosticado por Lucas como morto. Paulo desce e ora, acontece o milagre. Moisés sobe ao cume do monte, Santo dos Santos. 3º andar, 3 céus, diga 3 céus. O primeiro céu é o céu humano, é o céu da visão terrestre, que representa o homem. O segundo céu é o céu, Efésios 6, das batalhas espirituais, onde as hostes espirituais da maldade guerreiam. O 3º céu, Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 12: eu conheço um homem, se na carne ou no espírito eu não sei, que subiu até o 3º céu, aonde Deus está. Êxodo 24 diz que Deus estava sobre o cume do monte. Então o 3º céu, onde Deus está, desceu ao cume do monte. Desceu para aquela geografia, ficou visível no cume do monte. Quando ele desce, o 3º céu desce, ele destrói o 2º céu, o céu das potestades. Ele é desfeito, ele é esmagado, ele é desconstruído. Ele vem sobre o 1º céu, porque Deus é maior que as hostes espirituais da maldade. Ele é maior do que a vontade do homem. Então ele se estabelece, porque Deus, ele é sobre todas as coisas. Moisés, ele entra onde Deus está. É onde eu quero te conduzir nessa noite, te fazer entender que a oração te faz chegar onde Deus está, ao lugar onde a presença de Deus, aleluia, onde a presença de Deus, onde você tateia, onde você não consegue ficar de pé, onde a tua estrutura não é resistente o suficiente para permanecer de pé diante dessa presença, diante dessa face, diante dessa glória, diante dessa presença, diante dessa
presença de Deus, que faz com que o homem suma, que faz com que o homem desapareça, mas o que faz com que a eternidade vem para essa localidade aqui. Porque o próprio Senhor Jesus orou: seja feito na terra como é no céu. Seja feito na terra como é no céu. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Feche seu olho por gentileza, querido. O trono de Deus, ele é móvel. Eu falei isso aqui, o trono de Deus, ele é móvel. Ele se movimenta. O meu Senhor Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele diz que Ele vai atrás. Ele diz que Ele procura 2 ou 3. Onde tem 2 ou 3, tem trono de Deus. Aleluia. E aonde o trono dele está, Ele está. Aonde Ele está, o trono está. Deus vai mudar a tua história de oração, querido. Aleluia. Sabe por quê? Porque você vai orar com mais qualidade a partir de hoje. Glória a Deus. Sabe por quê? Quando você for entrar no teu quarto, você não vai entrar mais com um horário pré-determinado. Você vai esquecer do relógio. Você vai entender que você vai estar diante da face de Deus no seu quarto. Você vai entender que você não está diante de qualquer pessoa quando você vai orar. A face de Deus vai estar lá. Aleluia. Você vai entender que a oração vai trazer aquele que está fora dos caminhos do Senhor. Que a pessoa consegue fugir dos teus olhos, mas não foge das tuas orações. Que a oração vai atrás, faz com que Deus vai atrás. A oração faz com que a pessoa venha. A oração faz com que o Espírito Santo traga. Não importa em que geografia ela esteja, a oração vai. Não importa aonde. É chegar ao quarto sem horário, sem agenda, sem saber o que falar. É levar e falar: Senhor, as tábuas, elas não estão escritas. Quem vai escrever é o Senhor. É falar: Deus, eu não quero mais tábuas físicas. Eu sou a tábua, escreve no meu coração. Eu não quero mais carregar na mão, eu quero carregar no coração aquilo que tu escreveste. Ei, há uma nova ambiência, querido. Há um novo estágio com Deus. O estágio do face a face. O estágio onde nós desaparecemos. Aonde não importa o que pensam, mas o que importa é que eu estou diante da face de Deus. Que eu estou ante a glória do Senhor. Onde a presença dEle é latente aos nossos olhos. Aonde não tem como escapar dessa presença dEle. Aleluia. Aleluia. Deus não confunde a tua voz, meu irmão. Deus não confunde a voz da mãe que ora pelo filho. Deus não confunde a voz do marido que ora pela família. Deus não confunde a voz da criança. Muito pelo contrário, Ele conhece o tom da sua voz. Aleluia, Ele conhece o tom da sua voz. Ele conhece o tom, a maciez. Aleluia.
Deixa Deus te levar a um estágio diferente hoje. O estágio do face a face. O estágio onde ninguém me enxerga, mas onde eu vejo a face de Deus. O estágio onde os meus olhos viram o Rei. Ai de mim que vou perecendo. Aleluia. O estágio onde o pecador perece e onde o santo ele ressurge. Ele é gerado, onde ele é brotado. Descer, Jesus. Vem sobre essa casa, Espírito Santo. Vem sobre essa igreja, Senhor. Vem sobre essa casa, Espírito Santo. Vem sobre essa igreja, Jesus. Vem sobre essa casa, Senhor. Vem sobre essa casa, Senhor. Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, deixa o céu descer.
minutinho, por favor. Tem alguns minutinhos aí. Preencha o vaso vazio aqui, por gentileza. Deixa eu orar por você, querido. Deixa eu convidar. Vem cá, por favor. Deixa eu ministrar na tua vida. Pode vir. Quero ministrar na sua vida. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Vai te levar a um novo ambiente de oração. Vai te levar a um novo ambiente de oração. Vai te levar a um novo ambiente de oração. Você vai parar de orar 5 minutinhos. Tem brasa de Deus aqui. Tem brasa de Deus aqui. Você não vai conseguir fugir dela nessa noite. Ela vai atrás de você aqui. Ela vai te pegar no caminho para tua casa, no teu serviço, onde você estiver. A brasa de Deus vai te encontrar, querido. Tem brasa de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Ele não confunde vozes. Aleluia. Ele não confunde vozes. Ele não confunde vozes. Ele não confunde vozes. Ele sabe qual é o teu nome, a tua petição, a tua história. Ele conhece a história da tua família. Ele não confunde a tua voz, querido. Ele não é o teu endereço. Ele vai alcançar o teu lá onde você está. A brasa vai incendiar onde você está. Aonde você estiver, ela vai te encontrar. Não sei se é debaixo do chuveiro, ela vai te encontrar lá dentro. Ela vai te incendiar. Vai queimar o teu coração. Vai queimar a tua mente. Vai queimar os teus lábios. Vai incendiar os teus pés. Vai queimar o teu coração. Ei, tem brasa de Deus aqui nesse lugar. E a brasa de Deus está queimando aqui pessoas hoje. E a brasa de Deus incendeia pessoas aqui hoje. Talvez tinha altar apagado. Deus acende o teu altar hoje de novo. Deus acende o teu altar de novo nessa noite.